Pasta 4. Capítulo 4. Mentes que se autoconhecem. Um mundo admirável. Construir pensamentos é um fenômeno mais complexo do que a proeza de pegar uma arma e, de olhos vendados, atirar numa mosca que está num edifício em outro país e acertá-la. Não nos damos conta de como a inteligência humana é fascinante. Admiramos obras de arte, computadores, aeronaves, celulares, mas não ficamos deslumbrados com a mente humana. Quando vejo uma criança abraçando seus pais, um adolescente sofrendo por perder a namorada, um mendigo conversando sozinho pelas ruas, um idoso pedindo calma aos mais novos, fico atônito. Que mundo incrível é a mente humana! Que construções notáveis cada ser humano produz em cada momento existencial. Quanto mais estudo esses fenômenos, mais fico pasmado, verdadeiramente assombrado. Mas é incomum, inclusive entre psicólogos e psiquiatras, vermos esse deslumbre. Parece que perdemos a sensibilidade. Observe que frequentemente tropeçamos quando acaba a energia elétrica em nossas casas. Mas por que não tropeçamos quando entramos na grandiosa cidade do córtex cerebral e procuramos informações em milésimos de segundos para construir cadeias de pensamentos, imagens mentais, fantasias? Isso não é incrível? E realizamos essas atividades no escuro. Até pacientes psicóticos produzem delírios com inigualável complexidade. Há engenheiros, entre aspas, nos bastidores de nossas mentes que atingem alvos com extrema exatidão, resgatam informações e as usam para construir edifícios mais complexos que os das grandes metrópoles. E ainda por cima, realizam essa tarefa em frações de segundo. Desde que comecei a pensar nessa complexa fronteira da ciência, entendi claramente que nenhuma mente é pequena, diminuta, destituída de valor e grandeza. Timidez, tão comum e tão estressante. Você talvez possa pensar que nunca acertou grandes alvos na vida, mas ao construir um pensamento, seja ele brilhante ou opaco, seja complexo ou simples, atingiu algos incríveis no pequeno e infinito da sua psique. Se você não chegar a suspirar ao descobrir o quanto sua mente é insondável, provavelmente vai vender, entre aspas, sua autoestima por um preço baixo em situações estressantes. Na próxima derrota, poderá se diminuir intensamente. Se der um vexame, poderá se punir, talvez muito. Ao encontrar pessoas de mais prestígio ou sucesso, poderá ser assaltado pela inveja ou se inferiorizar. Uma parcela significativa das pessoas de todas as sociedades modernas, provavelmente mais de 2 bilhões de pessoas, têm algum nível de timidez. Por que desenvolvemos a timidez? Há diversas razões, algumas até com possível influência genética. Mas entre as causas sociais está o sistema de comparação que os educadores, sejam pais ou professores, aplicaram direta ou indiretamente na educação das crianças. Comparar uma criança com outra é desastroso, humilha, debela a ousadia, fomenta a insegurança. Outras razões estão ligadas ao enfileiramento dos alunos nas escolas e à falta de estímulo para as crianças aprenderem a se aventurar, sonhar, inventar, serem espontâneas, se expressar. O eu tímido é autopunitivo, cobra muitíssimo de si mesmo, tem um romance frágil com sua história. Tudo o que faz não é suficiente, não consegue relaxar, se elogiar, apostar em sua capacidade.
O limiar da dor psíquica dos tímidos está diminuído, facilmente se sentem ofendidos, sofrem demasiadamente com a crítica e o pensamento dos outros, contraem seu valor e expandem o dos outros, têm baixo nível de proteção psíquica. Muitos tímidos são pessoas éticas, humanas e generosas. São, portanto, mentes brilhantes para a sociedade, mas não para si mesmas. No entanto, quando treinam o eu para se autoconhecer e para entender o funcionamento da mente, tornam-se diretores do script, da sua história e gestores da sua psique. Reeditam as janelas killer da timidez e experimentam pouco a pouco o sol da liberdade. Atrocidades históricas de uma mente superficial. Por não estudarmos o funcionamento da mente em profundidade, podemos ferir, diminuir, excluir seres de nossa própria espécie como se não pertencessem à família humana. Alguns ditadores como Mussolini, Stalin, Hitler, que dirigiram grandes nações, por serem rasos no conhecimento do psiquismo humano, cometeram atrocidades. Imperadores romanos, senhores feudais e senhores de engenho não entendiam que o complexo processo de construção de pensamentos dos escravos era exatamente o mesmo que havia neles. Do mesmo modo, por não entender minimamente a dinâmica da inteligência, é muito fácil um povo endeusar um líder, um presidente, um rei, e, consequentemente, perder sua consciência crítica e sua capacidade de decidir. Esse processo doentio de endeusamento ocorreu em toda a história e ainda hoje está vivo. Novos deuses surgem e continuarão a surgir, respaldados por parte da população, e cometerão erros crassos. Somente um eu treinado para a autocrítica pode funcionar como uma vacina contra esse vírus. Por que julgamos sem compaixão pessoas dependentes de drogas, prostitutas, mendigos? Por que fazemos brincadeiras pejorativas com homossexuais, portadores de psicoses ou depressão? Por que na Grécia Antiga, berço da filosofia, 1/3 da população era de escravos? Porque ainda hoje imigrantes são discriminados e taxados de invasores de uma nação que faz parte do planeta Terra, do qual somos apenas hóspedes? Há muitas respostas para nossas loucuras e a mais forte delas é que pensamos, mas não conhecemos nem treinamos a arte de pensar. Sentamos durante anos nos bancos da escola, porém nosso eu não é equipado com a arte da introspecção, observação, análise crítica. Vivemos num quarto escuro, desnutridos de autoconhecimento. Quem discrimina o outro, além de feri-lo, fere a si mesmo, pois desconhece o espetáculo da construção de pensamentos que se encena na mente de ambos. O personagem principal do romance, o vendedor de sonhos, era um dos homens mais ricos do planeta. Tinha palácios, mas era um miserável, angustiado diante de suas perdas e de sua culpa. Saiu em busca do mais importante dos endereços que poucos procuram, o endereço do seu interior, dentro de si mesmo. Só apaziguou sua emoção quando aprendeu a se autoconhecer. Um novo modelo de educação. O autoconhecimento não deveria ser promovido apenas pela psiquiatria e psicologia clínica. É injusto e inumano esperar um ser humano adoecer para estimular o processo de interiorização, uma caminhada pelo psiquismo. Essa dinâmica deveria ser alvo fundamental de uma educação que anseia formar pensadores humanistas. É essencial passarmos da era das escolas informativas para a das escolas formativas, ou escolas de inteligência.
Estas educam a emoção, o intelecto, a sensibilidade, o imaginário e as habilidades que financiam a excelência da socialização. Elas representam um novo paradigma, outro modelo educacional que objetiva formar construtores de ideias e não repetidores de informações. Para isso, precisamos estimular a construção, entre aspas, de plataformas de janelas light no córtex cerebral para produzir as funções mais caras e mais nobres da inteligência, para extrair o ouro, entre aspas, soterrado nos solos da psique de cada criança e adulto. Já comentei algo sobre as janelas da memória, agora entrarei em mais detalhes. Trata-se de áreas de leitura do córtex cerebral, que são abertas a cada momento em que estamos falando, agindo, pensando. Podem ser light, killer e neutras. As neutras representam provavelmente mais de 90% das janelas da memória. Elas contêm milhões ou bilhões de imagens, entre parênteses, paisagens, rostos, estilos de carros, arquitetura de casas, números, entre parênteses, telefones, endereços, fórmulas matemáticas, dados, estatísticas, procedimentos operacionais simples, entre parênteses, operar máquinas, carros, computadores, celulares. Janelas Killer e o processo de reedição. As janelas Killer contêm os traumas e os conflitos, enfim, as mais diversas experiências que bloqueiam a psique. Formam-se na infância, juventude ou vida adulta. Algumas são conscientes, outras inconscientes. Podem ser altamente bloqueadoras ou levemente influenciadoras do comportamento. Como vimos, chamo-as de killer porque, figurativamente, elas sequestram o eu como gestor psíquico. Nelas se encontram os arquivos das fobias, entre parênteses, medos, rejeições, inseguranças, obsessões, frustrações, traições, timidez, vexame, culpa, relações sociais doentias. As janelas killer não podem ser deletadas. Deletar é uma tarefa fácil de se realizar nos computadores, mas impossível na mente humana. Não se consegue apagar as matrizes do córtex cerebral, a não ser por traumatismo craniano, tumores, degeneração de neurônios. Experiências reprimidas, disfarçadas, sublimadas, que raramente vêm à consciência, continuam sendo killer, penetrando na construção das cadeias de pensamento e emoções e controlando em diversos níveis as reações, atitudes impulsivas, humor depressivo. A única maneira de uma janela traumática deixar de ser killer é reeditá-la ou reescrevê-la. Para isso, o eu deve abandonar seu papel de espectador e treinar para ser um ator ativo no teatro psíquico. Uma das técnicas é fazer com frequência uma mesa redonda com o drama contido nessas janelas killer, repensando, reciclando, confrontando. É comum as pessoas terem uma crise fóbica, vivenciarem o medo e não fazerem nada contra ele, por serem passivas. A experiência fóbica é novamente arquivada no córtex cerebral pelo fenômeno RAM, entre parênteses, registro automático da memória, expandindo a janela killer ou trauma. No entanto, se o eu for um ator lúcido e ativo, ele deve silenciosamente questioná-la, investigar seus fundamentos e impugná-los. Somos frequentemente espectadores passivos, plantados na plateia assistindo nossos conflitos psíquicos. Carregamos esses embates por toda a nossa história como pobres miseráveis. A grande maioria de nós é quase imutável em sua psique. A minoria é reciclável,
treina habilidades para reciclar o lixo de sua mente. Cada recaída ou cada momento em que a janela doentia está aberta deveria ser uma oportunidade para o eu recuar e se culpar, como normalmente faz, mas para usar as artes da crítica e da dúvida como ferramentas da filosofia e da psicologia, para enxertar através do fenômeno RAM generosidade, segurança, autocrítica, ousadia nessas janelas. Novas e saudáveis experiências não deletam, mas reeditam as janelas killer. Quando há uma doença psíquica, é preciso procurar profissionais de saúde mental para iniciar um tratamento, sejam psiquiatras ou psicólogos clínicos. Mas o ser humano pode e deve educar seu psiquismo para tentar prevenir os transtornos psíquicos e expandir as funções mais importantes da inteligência. Como já expressei, o maior erro da medicina psicológica é não ter investido tempo para descobrir ferramentas e disponibilizá-las para que centenas de milhões de estudantes pudessem realizar o treinamento psíquico e operar essa prevenção educacional. A humanidade só avançou por causa da medicina preventiva, em especial das vacinas. Mas, onde se encontra a psiquiatria preventiva? Nossos alunos ficam anos a fio nas escolas, nem sequer sabem que tem um eu, e muito menos que este deve ser um gestor ou gerente de sua psique. O Institute for Social Research da Universidade de Michigan aponta que 50% das pessoas nas sociedades modernas tiveram ou terão algum transtorno psíquico, tendo gritado, entre aspas, em meus textos publicados em diversos países, que quanto pior a qualidade da educação, mais importante será o papel da psiquiatria. Eu me curvo diante de todos os professores como um simples servo que semeia ideias, mas o sistema em que eles estão inseridos está doente. Os alunos estão adoecendo e os professores também. Algumas pesquisas mostram que mais de 80% dos professores apresentam pelo menos 3 sintomas psíquicos ou psicossomáticos. A situação é gravíssima. A sociedade digital desprezou os profissionais mais importantes da sociedade, os professores e professoras que são responsáveis diretos pela formação da sociedade do futuro. Com uma das mãos, os mestres escrevem na lousa, com a outra podem mudar o mundo quando ensinam a um aluno a arte de pensar. Não são eles insubstituíveis? Janelas Light e as plataformas que formam pensadores. As janelas Light contêm habilidades, potencialidades, afetividade, intuição criativa, apoio, elogios, ousadia, sonhos, projetos, relações sociais saudáveis. O grande desafio educacional, como apontei, é construir plataformas que possuam milhares de janelas lights. Não adianta uma pessoa ter consciência de que deve exercer a nobre função intelectual de pensar antes de reagir. Até um psicopata tem essa consciência. A consciência da necessidade pode ser fruto de uma janela light isolada. Se esse for o caso num foco de estresse, ela facilmente sairá da pequena área dessa janela light e será dominada pelas janelas killer, que contêm impulsividade, intolerância e frustração. Desse modo, reagirá sem pensar, agredirá quem a contrariou. Aquele que reage sem pensar pauta seu comportamento pelo fenômeno bateu-levou, ação-reação. Ação-reação pode ser importante para a física, mas é péssimo para as relações sociais. Causa violências sociais, assassinatos e guerras.
Quem diz que não leva desaforo para casa parece forte, mas é frágil dentro de si, não sabe pensar antes de reagir. As escolas de inteligência exigem um treinamento constante para sair da era da ação-reação ou da era instintiva para a arte de pensar, do altruísmo, da solidariedade, da tolerância, da troca, da cooperação. Precisamos ser plantadores de janelas light na mente das pessoas com as quais convivemos, e para isso não deveríamos economizar elogios, incentivos, apoios e encorajamento. Quem faz tal economia jamais será um grande educador. Necessitamos também ser engenheiros de ideias em nossas próprias mentes, capazes de reciclar o lixo psíquico das janelas killer para transformá-las em janela light. Todas as ferramentas propostas nos capítulos anteriores para desenvolver o amor inteligente, desmistificar o heroísmo, se autoconhecer e superar a necessidade neurótica de poder são capazes de criar plataformas de janelas saudáveis. Uns procuram ouro em rochas, outros mais sábios no solo de sua psique. O que preferimos? O futuro da humanidade. O futuro da humanidade depende de pessoas que treinam sua psique como esportistas para incorporar as funções mais importantes da inteligência. A seguir apresento algumas dessas funções. A arte da interiorização, a arte da observação, a arte de proteger a emoção, a arte de gerenciar pensamentos, a arte da contemplação do belo, pensar antes de reagir, raciocínio esquemático, colocar-se no lugar dos outros, expor e não impor as ideias, solidariedade e tolerância, altruísmo e cooperação, resiliência, capacidade de suportar dificuldades e manter a integridade, autoimagem, autoestima e autoconfiança, perseverança e espírito empreendedor, ser um consumidor consciente e responsável, consciência crítica e autocrítica, criatividade e capacidade de libertar o imaginário, mesa redonda do eu e autodiálogo, diálogo interpessoal e socialização, ser fiel à consciência e à transparência, projetos de vida, trabalho em equipe e comprometimento social. Não existem pessoas desinteligentes ou burras, entre aspas, como algumas são taxadas injustamente, mas sim pessoas que não desenvolveram suas habilidades intelectuais e emocionais. Não há quem não as possua, mas é preciso saber também que todos temos nossos fantasmas, entre aspas, ou conflitos que bloqueiam o desenvolvimento dessas habilidades. Se não é possível reeditá-los, deveríamos, pelo menos, domesticá-los, entre aspas. Não há fantasma que não possa ser domado por um eu crítico e ativo. Enfrentar com inteligência as angústias, perdas, fobias e outras mazelas é um caminho lento, mas consistente para deixarmos de ser vítimas e nos tornarmos protagonistas de nossa história. Conheça a si mesmo. No Nepal, todo ano, cerca de 12.000 meninas são traficadas, vendidas para se prostituir. Algumas são obrigadas a ter 30 relações sexuais por dia, uma violência brutal. No Brasil, embora se tenha avançado em diversas áreas dos direitos humanos, a prostituição infantil é um grave problema. Essas meninas, como todas as outras jovens, são o tesouro da nossa espécie, tão importantes como as mulheres da corte da Inglaterra ou as modelos que reluzem nas passarelas. Quantas janelas killer se produzem nos recônditos de suas psiques diariamente?
Mas quem ouve sua voz angustiante e surda? Na Índia, país notável pela diversidade cultural, quem nasce numa casta inferior, entre aspas, raramente tem como ascender socialmente. Essas pessoas têm mentes tão fascinantes como as dos homens mais ricos do mundo, listados pela revista Forbes. Mas quem percrustra seu psiquismo e o exalta? Conhecer pelo menos um pouco a caixa de segredos do intelecto nos humaniza, nos dá um choque de inteligência que tira as vendas de nossos olhos e nos faz enxergar que ricos e miseráveis, intelectuais e iletrados, políticos e eleitores são mais iguais do que imaginam no que se refere ao funcionamento da mente. O tráfico de mulheres movimenta bilhões de dólares. Negros ainda são discriminados. Não poucos palestinos e judeus se odeiam. Curdos e iraquianos não convivem em harmonia. Religiosos radicais vivem em disputa pelo mundo. Nós nos classificamos, discriminamos e excluímos pelo nosso superficialismo intelectual, sem ter plena consciência de que somos todos homo sapiens. Todos pertencemos à fascinante família humana e temos as mesmas necessidades essenciais como amar, sonhar, ter prazer, nos relacionar, falar de nós mesmos, ter um ombro para chorar. Como Homo sapiens, usamos o pensamento para descobrir o mundo que nos cerca, mas o aproveitamos pouco para conhecer o mundo que somos. Vivemos na superfície deste belo planeta azul e na superfície do belíssimo planeta mente, entre aspas. Mentes superficiais são facilmente manipuláveis pelos conflitos sociais e com facilidade perpetuam a dor de geração em geração. Pensamentos para refletir. O que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o que você registra em sua memória. O que você registra determina os alicerces de sua qualidade de vida. Quem quer cuidar de sua saúde psíquica deve, em primeiro lugar, gerenciar o que pensa. Uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Quem aprende com os erros dos outros não precisa acidentar-se, fragmentar-se e ferir-se, pelo menos não com frequência. Ser inteligente é importante, ser sábio é essencial. Quem acredita em destino elimina o eu como diretor do script de sua história. É um fatalista que pouco reage, repensa e muda sua rota. Há fatos e circunstâncias incontroláveis, mas o destino não é, frequentemente, inevitável, e sim uma questão de escolha. Quem faz escolhas e assume suas consequências, escreve sua própria história, constrói seus próprios caminhos. A grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem consciência de que não sabe. Os que pensam o contrário serão contaminados pelo orgulho, deixarão de ser construtores de novas ideias, passarão a ser repetitores de dados. Serão filhos do tédio e amantes da mesmice, e não desbravadores de novos espaços. Nos comunicamos com o mundo pela internet, mas temos grandes dificuldades de falar com nós mesmos. Dominamos a tecnologia para viajar para outros planetas, mas não para conquistar os espaços onde nasce a timidez, floresce a ansiedade, cultiva-se o medo e semeia-se o sentimento de culpa. Exploramos mundos distantes, mas não nossos próprios mundos.